E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro, faço parte do PET Produção. Fala galera, eu sou a Tainá e eu também faço parte do PET Produção. E hoje nós teremos o 14º episódio do PET Podcast, tendo como temática a mudança de carreira no mercado de trabalho. E a nossa convidada para esse bate-papo é a professora Fabrícia Gonçalves, professora do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atua na área de engenharia organizacional aqui dentro. Primeiramente, Fabrícia, seja muito bem-vinda a essa nossa conversa. A gente está muito animado para ter esse bate-papo com a senhora. E para começar, a gente queria que você se apresentasse um pouco e falasse um pouco melhor da sua relação com o tema do nosso podcast de hoje. Bem, hoje eu sou professora do Departamento de Engenharia de Produção da UFRN, aqui em Natal, como já foi comentado, desde 2011. Mas eu realmente comecei minha vida profissional em uma empresa privada do setor têxtil, assim que eu terminei a graduação. Então, nas empresas privadas eu fiquei por uns 10 anos. Mas vocês devem estar realmente me perguntando, por que essa transição? Bem, mudanças fazem parte de todo e qualquer cenário. E por que não mudar totalmente também na vida profissional? Você, de fato, não começou a sua carreira no meio acadêmico, né? E sim no chão de fábrica, correto? Então, quais motivos fizeram você se interessar pelo chão de fábrica? Então, quando você acaba a universidade, você tem um mundo de sonhos. Você sabe que a tua vida profissional ali, de fato, realmente começa a ser construída. No meu caso, eu sempre tive um interesse particular por indústrias. Eu achava interessante a grandiosidade, de se fazerem produtos. Foi por isso que eu decidi, desde a minha graduação, fazer estágios em fábricas. E aí começou o meu start, realmente. Agora, Fabrícia, a gente quer saber um pouco mais sobre a sua vivência no chão de fábrica e como as suas experiências e como foram, as suas experiências profissionais nesse período. Bem, eu comecei de fato no chão de fábrica, Primeiramente comecei no laboratório de uma fábrica fazendo testes nas malhas, na gramatura da malha e verificando os produtos através de ensaios. Em seguida, como eu passei pelo chão de fábrica propriamente dito, eu era supervisora do setor de beneficiamento da malha. Bem, para quem não sabe, beneficiamento de malha são as operações que são realizadas para que o material tenha condições de receber a tintura e o acabamento final. Então, ou seja, é você preparar a malha para o seu tingimento. Então, nessa fase, nesse período, eu era responsável por essa preparação dessa malha e pelo controle da qualidade do têxtil nessa área do beneficiamento. Então, especificamente nesse setor, eu aprendi muito com um consultor que vinha de Joinville, todos os meses, e passava uma semana por mês nessa fábrica. Era ele quem realmente definia os produtos e as cores de todas as coleções. E aí, depois eu fui convidada para ir para a área financeira, o que nunca realmente eu pensei, nem nunca me interessei por essa área. Mas as coisas foram dando certo, me dediquei muito porque para mim era tudo novo e era de fato um aprendizado. E acabei me tornando gestora dessa área. Então, passei um tempo nessa área, mas confesso que eu não gostava muito, mas fui me adaptando. Depois disso, pedi para ter uma chance na área comercial, porque essa realmente era uma área que me atraía. Mas eu não consegui, porque era uma área que tinha um quadro completo e ninguém saía. Daí, depois de algum tempo, eu decidi ir para São Paulo, para fazer uma pós-graduação. E claro, estando lá, comecei a procurar também emprego. Participei de vários processos seletivos para a área comercial e acabei ficando em uma indústria que produzia produtos auxiliares, também para beneficiamento de malha para a indústria têxtil. E aí eu acho, que eu estava fazendo um bom trabalho e aí decidiram me transferir para o sul, mais precisamente para Blumenau, em Santa Catarina. Então, chegando em Blumenau, meu trabalho era atender as cidades do Vale do Itajaí, Blumenau, Brusque, Gaspar, Indaial, Jaraguá, Pomerode, Timbó. E a ideia era realmente, de fato, abrir o mercado naquela região, porque a fábrica de São Paulo que eu estava trabalhando ainda não tinha participação naquele mercado. Obrigada, Fabrícia, por falar um pouco da sua experiência. Realmente a gente viu aí que você tem uma carreira vasta no chão de fábrica e pelo que você falou, você trabalhou aí na gestão e eu acredito que isso influenciou um pouco até e ajudou também, na sua carreira acadêmica, que hoje você é professora da disciplina de gestão empresarial. Então a gente pode ver que tudo que a gente faz acaba sendo utilizado em algum período na vida. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas tudo é
reaproveitado, né? Eu queria só tecer um comentário. Realmente é incrível, né, que a senhora trabalhava nessa parte das malhas e saiu para o setor financeiro, uma área totalmente diferente, mas que com certeza contribuiu muito assim, para a formação da senhora, por mais que a senhora tenha comentado que não gostou tanto, né, de trabalhar nessa área e tudo mais. Só que eu acho que isso assim, ajudou muito a senhora em todos os aspectos, por mais que tenha sido uma experiência não tão boa. Mas eu acho que faz parte da vida, a gente não faz o que gosta, e eu acho que a readaptação ela é fundamental em qualquer parte da vida. A gente queria saber quais foram os motivos que fizeram você sair do chão de fábrica. O que não estava te agradando? Foi a ausência de perspectiva profissional, dinâmica no ambiente de trabalho ou outro motivo? Eu gosto muito do setor privado, né, onde tudo acontece de uma forma rápida e muito dinâmica. Mas o que acontecia é que eu via instabilidade de emprego e isso me fazia realmente pensar. Vi alguns colegas de trabalho sendo demitidos por corte de verba, por redução de setor, etc. O gestor, né, o diretor, seja lá quem for, ficava muito mal, porque a pessoa era realmente competente. Não tinha nada de errado com ela, mas infelizmente tinha que haver um corte, ele tinha que sair. Aí eu pensava, hoje é meu colega, mas amanhã pode ser eu. Simples assim. Isso realmente começou a me direcionar para outra carreira. Então, perfeito, professora. Agora, saindo da perspectiva do chão de fábrica, indo mais para o meio acadêmico, qual foi o momento que você percebeu que alguma coisa realmente te fez seguir na área acadêmica? Quando é que você olhou para aquilo, para, sei lá, dar aula e tudo mais, e pensou, nossa, é isso aqui que eu realmente quero para minha vida? Na vida tudo é uma construção, né? Não é simplesmente você sair de uma empresa privada e aterrissar na área acadêmica. Eu fui para São Paulo para fazer uma pós e logicamente iria procurar um emprego. Mas o ponto era a pós-graduação. Só que quando eu comecei a trabalhar na área comercial em São Paulo, a empresa resolveu me transferir para o Sul para que eu abrisse o mercado de Santa Catarina, né? Como eu já falei para vocês. Eu estava super bem em São Paulo, na área que eu tanto queria e amando morar lá. Mas o que aconteceu? Né? Tive que deixar a minha pós-graduação, mas aí eu acertei com eles que eu começaria a fazer um mestrado na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Aí foi o começo de uma preparação para uma possível mudança de área no futuro. Então, a partir do momento que você começa a fazer um mestrado, você já começa a pensar que a área acadêmica já está sendo cogitada. Então, essa transição, ela não surgiu do dia para a noite, né? Ela foi pensada, ela foi planejada. Digamos que eu fiz a tarefa de casa para que ela realmente pudesse acontecer. E foi de uma forma tranquila. Nesse ponto de vista de mudança tardia de carreira, se vê que a família da gente muitas vezes traz muita pressão psicológica para nós, certo? Então, nesse sentido, o que nessa época eles acharam? Foi feita muita pressão na senhora nesse momento? Então, com relação à minha família, eu sempre tive todo o apoio, sempre tive todo o suporte e todas as condições para buscar os meus sonhos. Então, eu só tenho que agradecer a família que eu tenho. Então, eu posso te dizer que eu não tive nenhuma pressão, de jeito nenhum. Eles sempre contribuíram para a minha felicidade, para eu buscar o que eu tanto queria na vida. Então, eu não sofri nenhuma pressão por parte da minha família, em nenhum momento. É realmente um ponto de muita vantagem para a senhora, né? Porque sabe-se que atualmente essa parte de mudança de carreira e tudo mais, principalmente agora no início da graduação, que o pessoal entra, às vezes, no nosso curso mesmo, de Engenharia de Produção, e não sabe tão bem o que é o curso, o que faz, etc. E também bate de frente com muita dificuldade nas matérias de engenharia iniciais, eles sentem muita vontade de realmente mudar de carreira, mudar o curso, sendo que eles não fazem isso justamente pela pressão psicológica que a família implementa. Então, esse ponto de não ter tido essa pressão psicológica é uma coisa muito positiva e eu fico realmente muito feliz por essa atitude da família da senhora. Sim, é realmente muito importante ter o apoio da família e contextualizando isso, né, no nosso curso que tem 10 áreas, né, pode muito acontecer isso, a gente pode pensar que quer ir para uma área e descobrir que quer ir para outra área e acabar recebendo algum julgamento ou alguma pressão e a gente precisa, né, ter o apoio dos próximos e às vezes a gente até um conselho de alguém que tenha mais experiência, um professor ou alguém da família e como o Leandro falou,
Realmente foi um quesito, uma questão muito importante na sua trajetória, ter esse apoio da sua família. E a gente espera que todo mundo que esteja ouvindo esse podcast, ou qualquer pessoa que também esteja pensando em mudar de carreira, de curso ou de profissão, também tenha esse apoio da família. E talvez até mostre esse podcast para o pai, para a mãe, para o tio, ou para qualquer pessoa. E vai dar certo, gente. Isso, verdade. Esse apoio, né? Porque o importante é a pessoa estar feliz, né? Encontrar realmente a carreira que deseja. Isso é extremamente importante. Sim. Com certeza. Sim, verdade. Professora, conta pra gente como foi essa transição. O que você achou do primeiro ano? Deu tudo certo no início? Era tudo que você esperava? Ou você ficou pensando que tinha feito a escolha errada? Como eu falei anteriormente, a transição ela foi uma construção. E isso me custou vários anos, né? Podemos dizer que foi um longo caminho. Mas por quê? Porque o tempo de você fazer um mestrado, fazer doutorado e depois de tudo isso ainda esperar um concurso na sua área, mas aí eu tive sorte. Porque exatamente quando eu acabei o doutorado, estava chovendo de concurso aqui no Nordeste. Porque até então eu estava no Sul, né? Morei 11 anos lá. Então eu acho que foi uma decisão acertada, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Não sei, é difícil você prever, é difícil você projetar, né? Você antecipar o que realmente pode acontecer. A senhora saiu do Sul e veio para uma região que a senhora não conhecia, que era o Nordeste, né? Outra realidade, né? Eu sou daqui. Ah, sim, a senhora é daqui do Nordeste. Eu sou daqui. Sim. Paraibana, né? Porque também tem muita gente que sai do local que mora e faz um concurso para outra região do Brasil, como até mesmo familiares meus. Saíram daqui do Nordeste de Natal, foram, sei lá, para São Paulo, São José dos Campos, lugares que eles nunca foram, sabe? E é muito comum a gente ver essa atitude em muitas pessoas quando surge uma oportunidade de concurso, né? Mas eu acho que vai muito do perfil. Assim que eu fiz a minha graduação, né, que eu fiquei 2 anos nesse chão de fábrica, que eu resolvi ir para São Paulo, eu tinha 25, 26 anos. E eu fui sozinha, né? Eu me aventurei sozinha, então assim, eu acho que vai muito do perfil da pessoa. Depois que eu fiquei 1 ano em São Paulo, que eu fui para o sul, para Santa Catarina, só em Florianópolis eu fiquei 11 anos. E foram uns 2 anos que eu trabalhei ali na região de Blumenau. Então eu passei a maior parte do tempo da minha carreira profissional no sul. E quando eu acabei o doutorado, eu não tinha intenção de voltar para o Nordeste, né? Porque eu acabei fazendo parte do meu doutorado também no Canadá, então eu já fiquei 1 ano e meio no Canadá. E naquela época eu tinha intenção de voltar para o Canadá, quando eu acabasse o doutorado. E isso não aconteceu porque acabou tendo muito concurso aqui no Nordeste, né? Não tinha concurso no Sul, mas no Nordeste teve realmente muito concurso e vários para minha área. Foi aí quando eu realmente vim fazer o concurso, né? E passei, e a vida dá uma guinada, né? Tudo acontece, né? Num período eu estava pensando em morar fora e ficar de vez fora, né? E aí aconteceu isso, né? Ou seja, o concurso batendo na porta aí, e eu aproveitei a oportunidade. E toda essa história, ainda por cima, contextualiza muito bem a resiliência que a senhora teve, né? Porque a senhora é do Nordeste, passou 11 anos no Sul, aí também foi para o Canadá, diversos locais diferentes e tudo mais. Então, a adaptação que a senhora teve que ter, realmente é uma coisa que é de se admirar. Então, muito legal, Fabrícia, ter essa conversa com você. Acho que todo mundo aqui achou muito produtivo. O PET Produção agradece bastante. Mas, para encerrar o nosso podcast, eu gostaria que a senhora mandasse um recado para essa galera que está pensando em mudar de carreira, mas tem uma dúvida se vai dar certo, porque acha que está muito tarde para isso. A dúvida, a insegurança chegam quando se pensa em sair de uma carreira que já está estabelecida, né? O medo não pode ser um obstáculo para você ser feliz. Ter a carreira que você deseja, né? E se nesse momento você está no ponto que a ideia de continuar fazendo o mesmo trabalho pelo resto da sua vida é muito mais assustador do que você mudar totalmente, talvez agora realmente chegou o momento de você considerar aquela mudança na qual você realmente deseja, naquilo que você realmente sonha. Então, o meu conselho que eu dou é para quem deseja realmente mudar de carreira, sair,
né, da área que você está, né, se você já tem uma carreira estabelecida, ou se você ainda está pensando, né, que você poderia fazer uma coisa diferente, faça a sua lição de casa, né? Fazer uma mudança brusca na vida não significa que você deve ser imprudente, né? Qualquer potencial carreira deve ser muito bem pesquisada, né? Você aprende muito com a pesquisa. A carreira precisa de algum diploma, mas estudos ou experiência? Não sei, né? Então, é necessário que você também mantenha sua mente aberta, né? Perceba que fazer o que você ama pode vir de maneiras diferentes, né? E não ser limitada ao campo no qual você se formou. Veja, pela minha própria experiência, eu sou química de formação, né? Fiz mestrado e doutorado em engenharia de produção. Eu mudei completamente de área desde a minha graduação ali. Ou seja, na minha graduação eu fiz química, durante um tempo trabalhei com química, né? E depois mudei completamente. Já no mestrado eu já fui fazer uma outra coisa completamente diferente. Então não é porque você se formou num curso que vai ser obrigada a você só fazer as coisas que você estudou durante sua vida toda. Então o aprendizado está aí, as informações estão aí, vocês podem estar mudando sim. Podem estar mudando sim. Então o que eu sempre aconselho, né? Faça o seu dever de casa, né? Mantenha a sua mente aberta, faça um plano de vida detalhado. Né? Coloque todos os seus objetivos, o que você quer realmente no papel e divida as tarefas em passos menores, né? Que só aí você vai ter um guia para que você atinja os seus objetivos, né? Então, como eu sempre falo, né, nas minhas disciplinas, que dentro de uma organização você precisa ter planejamento, mas dentro da sua vida pessoal, você precisa se planejar mais ainda, né? Para atingir seus objetivos, você tem que traçar metas, né? Correr atrás de estratégias para você chegar no caminho, né? No teu objetivo final, para que você tenha bons resultados. E eu acho que hoje em dia o que a gente precisa realmente é dominar essa arte de comunicação e network, né? Porque isso é fundamental, né? Não é à toa que as redes sociais estão aí, né? No nosso curso acontece muito esse link, né? De um tá puxando o outro. Então comece a fazer a arte, né, de se comunicar bem aqui dentro do local que vocês estão estudando. Então acho que esse é um conselho que eu dou, né? E que vocês todos tenham sucesso, vocês como graduandos que são. Obrigado, professora. Obrigada, Dá pra professora. ver que toda essa contextualização que a senhora fez se aplica muito ao aluno de engenharia de produção, porque é um curso que tem muitas áreas, que a gente entra no curso, nós não sabemos detalhadamente o que são essas áreas. Tem ali a disciplina de introdução à engenharia de produção, que dá uma noção pra gente, ali com o professor Edson, só que, mesmo assim, ainda é uma coisa que fica muito... não é algo palpável, sabe? Então, tem muita engenharia de produção que se forma e tudo mais, aí vai para o mercado financeiro, ou então vai empreender, vai fazer alguma empresa, ou vai, de fato, para a gerência de alguma grande empresa, né? Ali para uma Ambev e tudo mais. Então, cada segmento de carreira desses exige uma resiliência, exige que você se planeje muito bem, sabe? Então, eu acho que esse conselho foi muito ideal para qualquer pessoa e também especificamente para a gente aqui do curso, para a gente aqui do PET. E eu agradeço bastante aqui pelo PET Produção, aqui que eu estou representando, pela presença da senhora aqui no podcast, por esses conselhos e tudo mais. Eu só queria dizer só mais uma palavrinha, que vocês não têm ideia como o curso que vocês estão fazendo é um curso abrangente e que vocês podem trabalhar em qualquer área de atuação. Eu acho que quando você entra num curso como a engenharia de produção, vocês não têm o tamanho, né, da possibilidade que vocês têm no mercado, em qualquer tipo de mercado. Então aproveitem mesmo, porque esse curso é, sinceramente, o melhor da UFRN, na minha opinião. Amém. Claro. Não é só porque a gente faz. Não é só porque vocês fazem, nem porque eu sou professora de engenharia de produção, mas é um mundo infinito de possibilidades. O famoso profissional multidisciplinar, né? Exatamente. Sim, E que faz com professora. maestria em todas as áreas. Verdade. Porque eu acompanho todos eles que estão fora e eu vejo que eles se destacam. Então, alguma coisa esse curso tem. Então, agradeço o convite de vocês, né, por ter participado, né, e que de alguma forma possa ter contribuído para ajudar vocês,
né? Que essa é a minha carreira, essa é a minha vivência, né? E eu acho que quando a gente passa, né, o que a gente sabe, o que a gente mudou na carreira, acaba sendo um novo olhar para vocês também. É isso, obrigada. Então, galerinha, esse foi o nosso 14º episódio do PET Podcast. Esperamos que vocês tenham gostado e que tenha agregado bastante conhecimento, além de um novo olhar, pois podemos sim mudar de carreira ao longo da vida. E lembrando que aqui no nosso perfil já possuímos diversos outros podcasts com conteúdos maravilhosos. Então não perca tempo e maratonem todos eles. E para vocês não perderem nenhuma novidade que está por vir, continuem acompanhando o nosso perfil PET Podcast aqui no Spotify. Um grande abraço virtual e até breve!